A paz do Senhor, irmãos. Convido a igreja a abrirmos a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Versículo 6 até o versículo 9. Os irmãos encontraram? Amém. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora de novo também digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Queremos meditar nesta palavra, nesta ocasião, nesse culto, pois creio que precisamos aprender ainda mais desta maravilhosa palavra. Queridos irmãos, o evangelho genuíno chegou aos Gálatas através do trabalho missionário de Paulo, inclusive com muito esforço. Quando nós vemos e estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Paulo se esforçou para levar a palavra de Deus aos lugares aonde Deus enviou ele para pregar aos gentios. E Paulo estava tremendamente preocupado com a igreja da Galácia, quando ele soube que os judaizantes estavam circulando no meio da igreja. Os judaizantes, eles traziam uma ideia de que como o evangelho de Jesus Cristo saiu ou nasceu entre os judeus, que eles precisavam observar a lei e inclusive os homens a se circuncidarem. Mas isso Jesus nunca exigiu das pessoas que aceitaram o evangelho de Jesus Cristo. A preocupação de Paulo era tanta que, se nós observarmos a carta aos Gálatas, ele não saudou a igreja, ele foi direto ao assunto, porque ele estava demais de preocupado, porque o trabalho que teve para pregar e levar o evangelho genuíno estava se esvaindo, estava sendo em vão. Então nós vemos que, ao contrário de saudar, ele expressa espanto pelas atitudes dos irmãos gálatas. A preocupação que também é nossa nos nossos dias. Não porque judaizantes estão invadindo a igreja. Não porque nós estamos trazendo objetos que talvez se identificam com o judaísmo, que muitas igrejas usam. Nós somos cristãos em primeiro lugar, não somos judeus. Mas, se nós analisarmos o evangelho pregado no passado e compararmos com o evangelho de hoje, nós encontramos diferenças. Nós encontramos sinais de que aquele evangelho genuíno, ele está perdendo a sua essência. E isso nos preocupa.
E eu estava ontem falando com os irmãos, os caminhoneiros, eu estava dizendo para eles, o que diria Leonard Petersen se entrasse na igreja de Uruguaiana hoje? O que diria o missionário Gustavo Nordlund, que foi o presidente da convenção estadual, se ele entrasse na igreja do estado hoje? Será que o pastor Leonardo Gonçalves, com toda a sua rigidez do evangelho, que eu não o conheci, mas ouvimos falar quase que diariamente, o que diria? Será que eles não teriam a mesma preocupação com que Paulo estava tendo com a igreja da Galácia? Vamos analisar algumas coisas, irmãos, que a Bíblia nos dá o direito de analisarmos o que a Bíblia diz e o que vivemos nos dias atuais. A primeira preocupação e a principal é que o único evangelho que conduz o homem à salvação é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. É só este evangelho que leva o homem à salvação. Não existe outro caminho. Às vezes nós ouvimos que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira do diabo. O único caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o único caminho. Então não há outro, e se é Jesus Cristo, nós precisamos observar os seus ensinamentos, a sua palavra, porque de outra forma nós estaremos saindo, desviando desse caminho, e aí nós estaremos absorvendo coisas que, se nós nos mantermos na originalidade, não haverá. A segunda preocupação, como aqueles que ele próprio havia levado o conhecimento de Deus. Próprio Paulo foi lá na Galácia e ele próprio pregou o verdadeiro evangelho para eles. Como que aquelas pessoas estavam abandonando o conhecimento, esquecendo do verdadeiro evangelho? Às vezes acontece conosco. Às vezes, ou diariamente, é necessário nós lermos aquilo que nós temos dúvidas, para que não venhamos perder a essência do verdadeiro evangelho. E Paulo, nesse texto, o versículo 6, ele diz: admira-me. Em outra versão, ele diz: estou chocado com vocês. E tem a versão Nova Almeida atualizada que diz: estou muito surpreso com a atitude de vocês. E no original quer dizer essa palavra: estou espantado. Algumas versões vão dizer: estou maravilhado, porque é uma das opções do original grego, mas o correto é: espanta-me a atitude que vocês tomam agora, sabendo que tudo que vocês estão vivendo é errado. O que é certo é o que eu falei, o que eu preguei, a forma que eu ensinei, o evangelho verdadeiro que eu levei a vocês. Mas vocês estão aceitando coisas neste evangelho que não é verdade, que não é real. Paulo diz a eles: vocês deveriam ser crentes firmes, não deveriam ser presas fáceis para esses que tentam mudar a verdade. Às vezes a gente pensa assim: mas a igreja não tem culpa se o pastor vem no púlpito e prega errado. Mas nós temos um exemplo: os bereanos
quando eles ouviam algo, eles iam para a Bíblia para ver se estava certo. E aquilo que estava errado, se ignorava. Mas hoje nós aceitamos tudo. Nós vamos para o YouTube e tudo que é falado, nós absorvemos, nós engolimos. E muitas vezes com a Bíblia fechada do lado. Nós precisamos abrir os olhos. Nós estamos vivendo um momento em que o diabo, ele procura deturpar o Evangelho para tirar os crentes da presença do Senhor. Distanciar a igreja de Deus. É isso que vai levar muitos cristãos a perderem o desejo de viver uma vida conforme o verdadeiro Evangelho. Queridos irmãos, o Evangelho dos judaizantes era tão diferente do Evangelho pregado por Paulo, que ele não chama de um Evangelho, mas ele diz o outro Evangelho. E depois ele diz assim, nem é um Evangelho. Porque não existe outra coisa que possamos chamar de Evangelho que não seja algo original. O resto é engano. O resto são ideias paralelas baseadas até na Bíblia, mas que não são Evangelho, que não é Evangelho. Nós precisamos saber disso, porque na verdade não é. Se eu ou um anjo vier trazer outro Evangelho, Paulo chegou e pregou, ele foi embora, agora está dizendo para a igreja, se eu voltar aí e pregar algo diferente do que eu já falei para vocês, eu preciso ser maldito, anátema, amaldiçoado, porque a pessoa que desvirtua o Evangelho, ele está enganando a igreja, ele está levando o povo para a maldição, para a perdição, então ele não pode ser aceito, mesmo se for um anjo. Ele tinha certeza do que ele havia levado para aquela igreja. Que seja considerado anátema, maldito. Às vezes, nós observamos a palavra de Deus, interpretamos da nossa maneira. A gente ouve muito, eu leio e espero que o Espírito Santo me dê a interpretação. Mas a palavra de Deus, ela tem autores, escritores, que escreveram aquilo que Deus instruiu eles. E em primeiro lugar, nós precisamos saber o que o escritor queria nos informar. Se é para nós, se é para os nossos dias. Porque a palavra de Deus tem que ser respeitada. Nós não podemos interpretar a nossa maneira, mas direcionado pelo Espírito Santo. Qualquer subtração ou adição no que é verdadeiro, o torna falso. Se eu tirar alguma coisa da palavra de Deus, ou se eu acrescentar alguma coisa, eu estou pregando algo falso, não é original, não é verdadeiro. E o evangelho falso não tem objetivo de conduzir pessoas a Deus, mas contrário a isso, levar para a condenação. Não podemos chegar a outra conclusão a não ser esta conclusão. Nós precisamos ser alimentados todos os dias, lermos a palavra de Deus, mas por algo verdadeiro, original. E eu fico imaginando, irmãos, se Paulo não tivesse sido um verdadeiro defensor da palavra de Deus. Ele é o apóstolo chamado por Deus para pregar aos gentios. Nós somos os gentios. Se Paulo lá no início não tivesse defendido, não tivesse coragem
para dizer: olha, que seja maldito esses que estão pregando um evangelho corrompido. O evangelho teria chegado a nós corrompido. Louvamos a Deus pela vida de Paulo, porque hoje chegou para nós este evangelho, um evangelho puro, um evangelho sadio, um evangelho que sofre ataques nos dias atuais, e nós, crentes, devemos combater, devemos defender este evangelho. Todos os dias nós vemos erros doutrinários, heresias sendo publicadas a bel prazer, exemplos que não são tirados da Bíblia, mas que são às vezes até experiências pessoais, e que Deus não se compromete com estas coisas. Mas nós, como crentes, como salvos e amantes da palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Nós precisamos combater, seja pessoas, seja escritos, seja ouvido. Nós precisamos combater, precisamos ter a mesma coragem de Paulo e não deixar que aquilo que é errado chegue à nossa casa, chegue aos nossos ouvidos, porque o inimigo ele é astuto, ele vai e de forma tão fácil muitas vezes convence os homens. E eu já falei aqui várias vezes, quantos vídeos nós ouvimos as pessoas dizerem: você aprendeu errado a vida toda, te ensinaram errado a vida toda. E as pessoas vão lá: o que eu aprendi errado? E aí que começa o erro, aí realmente que vai começar a aprender errado, e muitos aceitam os erros e praticam os erros. A palavra não pratica, mas os erros, parece que é tudo mais fácil. A partir de hoje, eu vou ser diferente. E começa a agir de uma forma contrária à palavra de Deus. Muitos expositores do evangelho de hoje fazem pior do que os judaizantes. Queridos, eles atacam de fora para dentro, ou seja, eles estavam atacando o evangelho de fora para dentro. Mas hoje nós vemos de dentro para fora pessoas que se infiltram, pessoas que muitas vezes estão dando aula nas faculdades cristãs, pela internet, por vídeos, e que não observam a palavra de Deus com verdade, mas querem se beneficiar da palavra de Deus. E se nós não usarmos da coragem que Deus nos dá, da autoridade que Deus nos dá para defender a sua palavra, nós vamos cair nos mesmos erros que estava caindo a igreja da Galácia. A Bíblia mal interpretada só tem um resultado: enganar. Pessoas que usam um versículo para enganar uma igreja, para enganar uma geração. Pessoas que não observam o contexto das palavras e conseguem atingir níveis de visualizações tremendos por causa dos seus objetivos pessoais, deixando Deus de lado. E quando nós olhamos para os tempos que nós vivemos, os falsos evangelhos da atualidade, nós vamos ver que são inúmeros. Existem muitos falsos evangelhos. E nós precisamos lutar contra isso, porque eles tentam invadir a igreja. Não vem só do púlpito, mas vem lá de fora, às vezes de dentro para fora. E nós precisamos estar preparados. E nós vemos que existe por aí um evangelho fácil. E você já ouviu falar disso. Existe um evangelho que parece que
vindo para a igreja tudo se resolve. Na igreja é só bênção. Tira um versículo da caixinha de promessa por dia e ali só tem promessa. Mas veja o que diz Lucas, capítulo 9 e o versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer seguir a Jesus? Nós temos que negar a nossa personalidade, os nossos desejos. Devemos negar as nossas vontades. E não é só isso. Todos os dias, não é só quando nós nos convertemos, mas é dia a dia, tomar a cruz e seguir a Cristo. Aonde está a facilidade disso? Ser crente é sofrer por uma causa. Nós vemos que pessoas têm muita facilidade de brigar, até de ofender, por causa de uma convicção política. Mas defender a palavra de Deus é mais difícil. Tudo que é para Deus é mais difícil. Nós defendemos ideias, mas temos dificuldade de defender a palavra de Deus. E não é alguns, é todos nós. Porque além da natureza pecaminosa, o diabo luta contra nós todos os dias para nós largar a cruz, para não nos negar a si mesmo, para fazermos a nossa vontade. Mas ser crente é fazer a vontade de Deus. O outro evangelho que nós vemos muito, o evangelho da prosperidade. Mas abra a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 19. E nós vamos ver que a Bíblia traz resposta para todo tipo de engano. Esse texto diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam, nem roubam. Porque onde está o teu coração, lá também está. Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Jesus não está dizendo que é errado ser próspero, ser rico, mas eu procurar uma igreja para ser abençoado unicamente materialmente, aí está o erro. Tem muitos casos que pessoas doam o que têm porque têm uma promessa de receber muito mais. Aonde está esta promessa na Bíblia? Não existe. A prosperidade é de Deus. Deus prospera as pessoas, mas primeiro buscamos as coisas de cima. E que o nosso coração esteja nas coisas de cima, porque elas são eternas. Elas são dos céus. As coisas que conquistarmos aqui ficam aqui. E se nós tivermos o nosso coração nelas, o que nós queremos com os céus? Se as coisas aqui forem boas para nós, a ponto de nós colocarmos o nosso coração nessas coisas, é porque nós estamos com o nosso coração aqui. E nós não queremos o céu. Por isso que eu vejo que Deus está, cada dia, dificultando um pouquinho mais para nós aceitarmos que a vinda de Jesus está próxima. Que o nosso coração precisa estar ligado às coisas do céu. Eu estava estudando, também encontrei algo que me preocupou bastante. O evangelho hipócrita. São deturpações do evangelho.
Abra a Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos 7 e 6. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, é tão fácil nós vendermos uma imagem nos dias atuais e não sermos verdadeiros. É tão fácil nós termos costumes dentro da igreja e totalmente ao contrário lá fora. Acontece muito de eu ter um vocabulário cristão e um vocabulário com os amigos lá de fora. Inclusive, eu estou em grupos que aqui eu posso falar as coisas de Deus, mas um grupo no WhatsApp que eu posso falar qualquer besteira. Isso é hipocrisia. Quando eu acho que eu posso viver uma vida aqui dentro, de uma forma, junto com os irmãos, uma linguagem prudente, uma vestimenta prudente, decente, mas lá fora eu posso andar de outra forma, falar outras coisas, ter outras atitudes. O Deus é o mesmo. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. E não há como nós nos esconder de Deus, nem no profundo do mar, nem na mais alta montanha. Deus continua sendo Deus. O Evangelho continua sendo Evangelho. Mas nós precisamos aceitar o que este Evangelho traz para nós. O Evangelho do entretenimento. Quantos já ouviram falar? Quantos olharam e viram como é bonito isso? O Evangelho do louvorzão e das atrações. E a palavra, 5 minutos, 10 minutos. E se fosse palavra, mas às vezes é uma palestra de autoajuda. Agostinho escreveu o seguinte: a palavra de Deus vai mantê-lo longe do pecado, ou o pecado lhe manterá longe da palavra de Deus. O que nós preferimos? Estar perto de Deus, da sua palavra, ou estar perto do pecado? Esse Evangelho do entretenimento tem levado muitos a abandonarem o verdadeiro Evangelho para viverem dias, momentos de pulação, de gritos, mas são prazeres que duram apenas aquele momento. Não tem palavra para manter a vida na presença do Senhor. O Evangelho antropocêntrico. João 3,30 escreve o que João Batista falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Este Evangelho, essa estratégia, ela tem a sua origem no humanismo. Enquanto que pregamos um Evangelho divino, muitos têm pregado um Evangelho humano. Se nós estamos na igreja, se nós fomos transformados pelo Evangelho, é porque esse Evangelho ele tem a sua origem divina. É os céus. Por que eu vou trazer algo humano para dentro disso, se nós sabemos que o Evangelho é o que faz a diferença? Quando eu, como homem, quero aparecer mais do que Deus, mais do que a palavra, quando eu quero estar no centro das atenções, eu estou trazendo para dentro do Evangelho esse antropocentrismo. E isso não é bom, porque quem tem que aparecer é Deus. Nós precisamos desaparecer.
mas Deus precisa aparecer nas nossas vidas. Irmãos, o evangelho verdadeiro não mudou. Quando Jesus pregou nas ruas da Galileia, quando Paulo pregou aos gentios nas suas viagens missionárias, quando os missionários chegaram no Brasil, o evangelho é puro, é genuíno, é verdadeiro. E nós não podemos aceitar outro. Nós não podemos aceitar mudanças, heresias, contradições e engano. Este evangelho que nós conhecemos é o evangelho da obediência à palavra de Deus. Quando nós lemos, nós precisamos obedecer. Sexta-feira eu conversava com o irmão Gilney e nós falávamos de pessoas que têm uma excelente interpretação bíblica, conhecem a Bíblia, mas não conseguem viver o que diz a Bíblia. Nós precisamos aceitar que o evangelho, ele transforma, é um evangelho que faz a diferença, é da graça de Deus, mas também é da cruz de Jesus. Sem cruz não há evangelho, sem cruz não há transformação de vidas. Sem o sacrifício de Jesus não há comunhão com Deus. Eu preciso aceitar isso. É o evangelho das lutas, é o evangelho das vitórias através da oração e de uma vida com Deus. Às vezes eu quero tanto, eu quero ser um crente melhor, mas nós não tiramos tempo para Deus. Nós não dobramos o joelho para orar. E quando oramos é uma oração tão rasa, que parece que é simplesmente para descargo de consciência. Hoje eu falava com uma pessoa que dizia, sabe aquela oração que Deus ouve? Aquela oração que eu vou com sinceridade diante de Deus e eu sinto que Deus ouviu e dali um pouco Deus me atende. É esta oração do crente sincero, que conhece um verdadeiro evangelho, não é outra. Este evangelho é aquele evangelho que não faz vergonha a ninguém, mas tem o prazer de dizer, eu sou crente. Esse evangelho é o que transforma. Esse evangelho não apenas reforma vidas, mas transforma vidas, transforma famílias, tira o homem do pecado. É este evangelho que nós precisamos todos os dias pregar. É o evangelho da santificação, que o crente se esforça, que o crente lê, que o crente jejua, que o crente vem para a igreja, que vem com desejo de aprender mais. É o evangelho verdadeiro. E o maior objetivo desse evangelho é salvar, é libertar e conduzir o homem para o céu. É o único. Mas é triste, irmãos, quando nós vemos pessoas sendo enganadas com a Bíblia debaixo do braço. No tempo de Paulo não tinha Bíblia. Eles não tinham como dizer, olha, está escrito lá. Eles tinham apenas o que ouviram de Paulo e algumas cartas, como esta de Gálatas que foi enviada a eles. Eles tinham talvez os salmos, tinham lá os profetas, mas não tinham a Bíblia toda. Hoje nós temos, e é por isso que nós não temos desculpas. É por isso que Deus vai nos cobrar sempre, porque nós temos várias versões da Bíblia. Talvez em casa nós temos várias Bíblias,
Inclusive no celular nós podemos baixar um aplicativo e ter ali 10 versões da Bíblia. Então não há desculpa, nós precisamos aceitar que se nós não vivermos uma vida para Deus, com o evangelho genuíno, nós estaremos nos enganando, ou talvez ouvindo coisas que estão nos enganando. Mas a saída é ler, confiar, aceitar o que a Bíblia nos diz, para que tenhamos uma vida de comunhão com Deus e caminhando para a eternidade com Deus. De outra forma, o evangelho será deturpado, será corrompido e nós estaremos aceitando o que não devemos aceitar. Amém? Se coloquem em pé, por favor. Que os irmãos levem este conselho nos seus corações e não aceitem o que não é verdadeiro. Não aceitem aquilo que não é costume da igreja. Não aceitem inovações. As inovações vêm recheadas com heresias que Deus não aceita. Amém? Vamos orar nesse momento. Se tiver alguém que deseja passar aqui, passe que nós vamos orar por você. Se tiver alguém com enfermidades ou querendo aceitar ou fazer um concerto com Deus, este é o momento para você receber a oração da fé. Não temos? Então convido a igreja para nós orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós chegamos na Tua presença mais uma vez nesta noite para Te agradecer, Senhor, por esse momento de estarmos na Tua casa, aprendendo um pouco mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo faça, Senhor, que esta palavra caia aos nossos corações e não venhamos aceitar aquilo que não é verdade, aquilo que não é genuíno, mas que venhamos, ó Deus, ter forças, ter coragem para defender a Tua palavra. Abençoa a Tua noiva, abençoa a igreja, e que nós a cada dia possamos ser edificados pela Tua palavra, que venhamos ter comunhão contigo, e que a Tua bênção seja sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, a Tua noiva, é o que eu Te peço nesta noite e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que nesta noite chuvosa, fria, estão aqui conosco. Que Deus abençoe vocês e recompense, e que esta palavra fique marcada e gravada nos corações nesta noite. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos dizemos amém. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.